Pessoal, notícia muito urgente. Acabou de vir à tona mais escândalos envolvendo aliados de Lula na pandemia. Para o vídeo não ficar muito longo, irei dividir em 5 partes. Então, em abril de 2020, o Consórcio Nordeste comprou 300 respiradores para os hospitais da região por 48 milhões de reais. Na nota de empenho assinado pelo ex-ministro Carlos Gabas, está registrada que os equipamentos foram entregues em perfeitas condições, só que os respiradores nunca foram entregues. O contrato, redigido pelos próprios vendedores, o que é inusitado, foi avalizado pelo governador do PT, Rui Costa, então presidente do Consórcio Nordeste. Já no primeiro ano da pandemia, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigaram de forma sigilosa uma rede de compra de equipamentos e materiais hospitalares formada por empresários, atravessadores, estelionatários, amigos de políticos e autoridades públicas. As ramificações detectadas em transações comerciais do chamado Consórcio Nordeste foram reunidas em inquéritos sigilosos em poder do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, notícia urgente. A Veja teve acesso às trocas de mensagens, notas fiscais fraudadas, revelações de colaboradores da Justiça e até recibos de propina que detalham como os recursos públicos foram repassados para os bolsos privados de aproveitadores da tragédia alheia, contando com a cumplicidade de quem deveria evitar que isso acontecesse. Ao analisar contratos do Consórcio Nordeste, os investigadores já descobriram, por exemplo, que uma das empresas que compraria ventiladores da China para vender ao grupo funcionava em uma boate em Los Angeles. Os aparelhos nunca foram entregues e os empresários descobertos tiveram de assinar um acordo judicial para devolver quase 9 milhões de dólares. Em outra transação, os indícios de corrupção estão fartamente documentados e tem como personagem central a empresária Cristiane Preste Tadeu, que é dona da Empicari, um negócio pequeno que na época da pandemia reunia apenas 2 funcionários para comercializar produtos à base de canabidiol. Cristiana foi adicionada de um dia para a noite em um grupo de WhatsApp que negociava contratos milionários com o dinheiro do contribuinte. Parecia assim ter tirado a sorte grande. Sem qualquer experiência no ramo, ela fechou um contrato de 48 milhões de reais com o Consórcio Nordeste para importar 300 respiradores da China. Essa proeza só foi possível porque aceitou pagar 25% do valor total para intermediadores e lobistas que se anunciavam como pessoas com amplo trânsito junto ao governador da Bahia, Rui Costa, na época presidente do Consórcio Nordeste. Liberado o dinheiro, Cristiano transferiu 3 milhões de reais para um intermediário que se jactava de ser amigo de Costa. A polícia, a empresária afirmou que sabia que o pagamento não era devido a uma suposta consultoria e disse que consultor Kleber Isaac, o destinatário da bolada, tinha influência política. O dinheiro foi remetido para uma empresa em nome de familiares de Isaac. Já Fernando Galante, locatório de uma sala comercial utilizado por Cristiana, recebeu outros 9 milhões de reais do dinheiro reservado para a compra dos respiradores. Nesse caso, também houve emissão de nota fiscal. Registrada era a segunda nota que uma tal Gaspar Administração de Bens emitia na vida. Os milhões de reais pagos a título de comissão aos 2 intermediários foram pulverizados em contas de parentes e em um fundo de investimento. A Veja, Kleber Isaac disse que não pediu nada irregular ao governador Rui Costa. Abre aspas, conheço o governador há uns 10 anos, mas eu estava confinado dentro de casa e a única coisa que eu poderia fazer era contato comercial, afirmou. Aos investigadores, o indício mais impressionante da conivência do consórcio com os golpistas está registrada na nota de liquidação de empenho, o equivalente a uma nota fiscal para a compra dos respiradores, formalizada pela Secretaria Executiva do grupo, comandado pelo ex-ministro petista Carlos Gabas. O documento que confirma o pagamento de 48 milhões de reais à Empicari afirma categoricamente que os respiradores, que nem sequer haviam sido comprados, já tinham até sido entregues aos governadores nordestinos e aceitos em perfeitas condições. Então, pessoal, detalhe importante. O dinheiro foi liberado sem que existisse ao menos um contrato formal, documento que foi redigido depois pelos próprios vendedores, o que é absolutamente inusitado. No dia de emissão da nota, ainda no início da pandemia, 12.239 casos de Covid-19 havia sido registrada no país. A Bahia contabilizava 10 mortes pelo vírus
e muitos doentes já sofriam com a falta de equipamento nos hospitais. Procurados, Carlos Gabas e Rui Costa não se manifestaram. Em depoimentos à polícia, ambos negaram irregularidades. Depois que a Impicari foi desmascarada, um grupo de supostos vendedores acionou o empresário Paulo de Tarso Carlos, de Araraquara, que nunca tinha produzido comercialmente nenhum respirador na vida, para tentar resolver o problema. Dono da Biogeoernergy, Paulo de Tarso, recebeu 24 milhões de reais da Epicari para providenciar os equipamentos a toque de caixa, mas de novo nada foi feito ou entregue. A PF bateu as portas do galpão onde funcionaria a fábrica de Araraquara, mas ela estava completamente vazia e sem sinal de produção de uma válvula sequer. Hoje, os investigadores suspeitam até que notas fiscais apresentadas por Paulo de Tarso com a suposta compra de peças para montar os respiradores foram fraudadas para tentar justificar o sumiço do dinheiro. Procurado pela Veja, o empresário disse que, além do núcleo baiano de negociadores, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, um dos coordenadores da campanha de Lula, tinha pleno conhecimento de que a aquisição de ventiladores pulmonares na pandemia era, na verdade, um esquema de corrupção. Abre aspas. Depois de tudo que eu ouvi, tinha certeza de que Edinho sabia sim que era corrupção esse contrato, disse. E ainda prosseguiu, abre aspas, o Fernando Galante, todo mundo sabe, é operador do PT. Então, no auge do escândalo, o prefeito petista chegou a sugerir a contratação de um advogado para defender Cristiane Tadeu das acusações de estelionato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. Na época, o próprio Edinho estava sendo cobrado pelo Ministério Público por superfaturamento de máscaras e pela compra fracassada de respiradores para sua cidade. Oficialmente, o prefeito não é investigado no caso, mas entre as empresas envolvidas no caso de Araraquara, aparece de novo a Biogeoernergy. Em nota, o Consórcio Nordeste afirma que partiu da entidade a denúncia que levou a polícia aos empresários inescrupulosos. Então, pessoal, já nos últimos dias, depois de ter sua casa da maconha exposta pelo presidente Jair Bolsonaro no debate presidencial, a dona da Impicari resumiu assim sua participação no escândalo de desvio de dinheiro para a compra de respiradores. Abre aspas, fui enganada por uma quadrilha. Procurada pela Veja, Cristiane disse que agiu de boa fé, teme por sua vida, mas não poderia conceder entrevistas.